Alô, alô, para você ligado no News FC. Estamos chegando com mais uma edição do 10 de faixa e hoje, como de praxe, vamos falar sobre um grande 10 do nosso futebol. E hoje a nossa edição vai falar sobre a carreira de um dos maiores meias da história do futebol mundial e também um dos maiores 10, aquele 10 clássico, né? Que além de ter muita qualidade de meio campo, ainda marcava muitos gols, além de ser o melhor do mundo, foi o melhor do mundo e foi um dos grandes responsáveis pela conquista do pentacampeonato da seleção. Estamos falando do nosso querido Rivaldo Vitor Borba Ferreira, ou simplesmente Rivaldo. Esse a gente tem propriedade para falar, né, Fê? Esse fala, rapaziada, fala Vini, tudo certo. Esse a gente viu, não muito, mas a gente viu um pouquinho jogar, né? Eu lembro que Copa de 2002, tenho algumas recordações. Esse tá mais fresco na memória, né? Do que o Zico, do que o Rivelino. Esse, Esse, esse a gente foi testemunha ocular justo no auge dele ali, né? Foi exato, talvez o dele que foi na Copa de 2002. exato. Ele com o Ronaldo ali apesar do Rivaldo ser mais quietão, mais na dele, mas era uma boa dupla os dois. Eu até acho que pela essa personalidade do Rivaldo, eu diria que ele é mais um 10 do que um faixa, né? É. Tanto, tanto é que quando ele passou, ele vestiu a 10, mas ele nunca foi um capitão, assim, nunca vestiu a brasileira, porque ele tem essa personalidade mais quietão, nunca teve aquele perfil de liderança, de puxar a equipe, né? Ele sempre jogou a bolinha dele, mas mais caladão, né? E até questão de mídia também, né? Ele não era um cara muito midiático, assim. Dentro do campo, o cara resolvia no Barcelona, acho que foi o auge dele, né? Mas não era um cara que não se envolvia em polêmica, não provocava nada, tipo, só jogava bola. E talvez nisso ele não conseguiu também ganhar tanto dinheiro como o Ronaldo e caras da sua geração também. Justamente por ser mais direto, né? Exato. Para dar prova aí que a gente foi contemporâneo do Rivaldo, acompanhou bem de perto, tem uma passagem pessoal ali, um fato curioso para contar da minha infância com relação ao Rivaldo, que eu lembro bem que na Copa de 2002, eu tinha ali meus 6, 7 anos de idade, e eu lembro que meu pai foi fazer uma viagem para Brasília, e ele tinha prometido que lá em Brasília ele ia comprar a camisa da seleção para mim e para o meu irmão, né? E daí eu fiz o pedido para ele, todo mundo ganhava, comprava a camisa do Ronaldo, que era o grande craque, né? E eu queria a camisa, eu pedi, eu quero a 10 do Rivaldo, eu gosto do Rivaldo, eu quero a camisa do Rivaldo. E aí meu pai foi comprar lá, só tinha a 9 do Ronaldo, ele comprou e trouxe a 9 do Ronaldo, né? E eu, quando eu ganhei a camisa, eu fiquei bravo que não era do Rivaldo. Era, era a 9 do Ronaldo, claro, tinha importância, mas pro menino lá que queria ter a 10 do meia de qualidade foi meio frustrante. Mas depois acabei aceitando, né? Mas foi uma situação engraçada aí na minha infância com relação ao Rivaldo. Do Rivaldo, eu vi ele jogar na eliminatórias para a Copa 2002, 2001, Brasil e Chile no Couto Você, Pereira. Mas, você presenciou de perto, né, o talento do mas Rivaldo. eu confesso, eu poderia chegar e falar, nossa, foi um belo jogo. Eu não lembro de porra nenhuma dessa partida. Eu lembro que choveu pra caramba, choveu muito em Curitiba aquele dia. E eu Tava lembro, abarrotado o estádio. eu lembro que a gente foi, eu lembro que a gente foi acho que na sexta ver o treino e tipo um sol fudido aí no domingo, o dia do jogo, chovendo pra caralho. E eu, não, eu lembro pouco do jogo, assim, eu não lembro muita coisa. Eu devia ter aqui uns 10 anos, nem isso, 8 9 anos. E eu lembro mais de chegar no estádio, alguns lances da partida, assim, mas
aquele momento, assim, ele falar, porra, eu lembro que tinha o Rivaldo, que, enfim, não recordo muito. Mas eu estava lá nesse jogo. Mas não lembro de nada dessa partida, infelizmente. Foi o Brasil ganhou Ganhou aquele jogo? 2-0. Até buscar aqui quem marcou o gol. Acho que foi Eu lembro que o Edilson Capetinha fez gol, acho né? que o Marcelinho Paraíba fez o segundo. Deixa eu pegar aqui. Não foi isso? Deixa eu ver se eu acho aqui pra gente não passar batido. Mas. E o Brasil tava sem Ronaldo nessa partida, né? Então. Foi pelas eliminatórias de 2002 ou 2006? 2002. 2002. É. 2002. Ah, foi antes da Copa. Foi aquela campanha conturbada da seleção nas eliminatórias para 2002. Aliás, o Rivaldo fez um dos gols. O Rivaldo fez o segundo. E o primeiro. Vamos ver aqui. Não tem. O bom é que não tem ficha técnica, não tem nada. Tem que caçar no texto aqui. Acho que foi o Edilson que fez o primeiro. Foi o Edilson aí o Rivaldo. Então foi testemunho ocular de um gol do Rivaldo, então. Apesar de não lembrar, você pode afirmar É, isso. Não tá mentindo. tá em alguma parte da minha memória, tá registrado isso. Eu lembro que eu guardava o ingresso, vinha um cartão assim, um emblema da CBF, e aí o ingresso era no meio. Aí o ingresso a gente não ficou, eu fiquei só com o cartão, mas eu guardei um tempasso com as minhas coleções de placar, etc. Depois eu acho que eu joguei fora. Já tava tudo passado já, e aí acabei jogando fora. É, com certeza o Rivaldo foi um dos ídolos futebolísticos aí da nossa infância. Foi um dos caras que com certeza nos fez gostar do futebol, né? Exatamente. Mas, Então vamos lá para destrinchar um pouquinho da carreira do Rivaldo. O Rivaldo, então, ele começou a trajetória dele no futebol com apenas 12 anos, né? Ele ingressou nos juniores do Santa Cruz, ele que é natural de Recife, no Pernambuco, né? Santa Cruz, como a gente sabe, é um time lá de Recife. Então ele já começou a infância, já com 12 anos, e já atuava lá pelo Santa Cruz. E com 19 anos ele assinou o primeiro contrato profissional dele também com o Santa Cruz. Jogando a Copinha, a Copa São Paulo pelo Santa Cruz, ele se destacou ali, e aí ele rumou pro Mojimirim, né, que daí posteriormente ele foi até, mais recentemente, atualmente eu não sei se é ainda, mas ele foi recentemente presidente do Mojimirim, né, então ele começou nessa trajetória no comecinho da carreira dele, ele jogou pelo Mojimirim, e no Mojimirim ele foi pro Corinthians, né, ele foi uma nossa jovem do Corinthians, porém no Corinthians ele não acabou indo tão bem, né? Ele jogou uma temporada, se eu salvo engano, aí pelo Corinthians, mas acabou deixando a desejar, né? Porém, aí o Corinthians, devido a essa passagem apagada dele pelo Corinthians, o Corinthians não quis continuar e aí acabou negociando o Rivaldo e, por coincidência, aquelas histórias curiosas do futebol, ele acabou acertando com o grande rival, o Palmeiras, e aí sim, no Palmeiras, ele teve grande destaque, né? Foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 94, foi um grande jogador, e o fato curioso aí é que ele título brasileiro com o Palmeiras em cima do próprio Corinthians, inclusive marcando gol nos dois jogos da final, né? E sendo decisivo para o Palmeiras conquistar aí esse título brasileiro em cima do rival ele Corinthians. foi vice-artilheiro também da competição, fez 14 gols, teve um papel importante pro campeonato, pro time do Palmeiras na competição. E ele inclusive na equipe do Palmeiras que ele passou a atuar como meia, né? Desde então, desde o princípio da carreira dele, ele sempre foi atacante, sempre atuou como atacante, né? Até no próprio Corinthians,
acho que talvez que ele não, por isso não teve tanto destaque, né? E ali no Palmeiras o Luxemburgo acabou adaptando ele como meia, e aí que ele teve esse grande destaque e acabou jogando a bola que jogou, inclusive ganhou a bola de prata, né, do placar naquele ano de 94 como o melhor meia da competição, né? Aí ele começou a mostrar a cara dele, né? Ele foi até em 90, ele foi melhor, bola de prata em 93 e 94. E aí, logo na sequência, ele já foi pro Deportivo, né? Da Espanha. E aí. É, ele ficou ali no Palmeiras até Uhum. 96, né, e participou aquela equipe fantástica, o time dos 100 gols, né, do Vanderlei Luxemburgo, comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, que tinha Djalminha, tinha Luizão, era um puta de um time do Palmeiras ali em 96. Ele acabou tendo o único título do Palmeiras naquele ano, né, conquistou com o Palmeiras o Paulista de 96, o Palmeiras que acabou daí perdendo a Copa do Brasil em 96 para o Cruzeiro. E aí, nos meados de 96, aí que ele realmente foi para o futebol europeu, foi jogar lá pelo Deportivo La Coruña. E aí, lá no Deportivo La Coruña, ele chegou com a missão de substituir o ídolo local lá de La Coruña, que era o Bebeto, né, o brasileiro Bebeto, que foi tetracampeão e era o grande nome do La Coruña na época, né, e ele tinha ido para o Flamengo, então o Rivaldo já chegou com essa missão de substituir o Bebeto. E ele foi muito bem, claro, nessa passagem dele pelo La Coruña e foi a porta de entrada para ele para chegar no Barcelona, onde ele teve, com certeza, aí, a melhor fase da carreira dele. Essa fase no Barça aí, ele ficou aí de 97, a temporada 97, 98, até a Copa, né? Que depois ele vai pro Copa de 2002, que ele vai pro Milan. E no Barcelona, que pegando uns números aqui, ele tinha uma média aí de um gol a cada duas partidas. E também acho que ficou muito marcado pelos lances mais práticos da carreira dele, né? Foi, acho, como sendo o auge dele, o gol de bicicleta, as cobranças de falta, enfim. Ele tem momentos muito marcantes também com o Barcelona. Ele realmente, todos os anos que ele atuou ali pelo Barcelona, ele comeu a bola realmente, né? Foi uma passagem espetacular para ele, sobretudo no ano de 99, Uhum. né? Que ele conquistou a temporada de 98, 99, que ele conquistou a Copa do Rei, conquistou o Campeonato Espanhol e foi eleito também o melhor jogador do mundo naquele ano, ganhou a Bola de Ouro, né? Isso. Que é o grande feito da carreira do Rivaldo e ele é lembrado mundialmente por causa dessa temporada em si, né? Foram anos mágicos, né, pro Rivaldo. Para coroar esse final dos anos 90, se ele tivesse ganhado a Copa, o Brasil, né, se tivesse levado a Copa em 98, aí temporada 97, 97, 98, 98, 99, para ele sem dúvida a melhor da carreira, mas coroando com uma Copa do Mundo seria excepcional. Realmente, essa passagem dele pelo Barcelona foi que carimbou aí o passaporte para ele vestir a 10 da seleção na Copa de 98, que mais para frente a gente vai destrinchar aí com mais detalhes a passagem dele pela seleção. Só para reforçar, então, ele ganhou, em 99, ele ganhou o melhor do mundo, e aí aquela época era assim como é hoje, né, e diferente do que quando foi uma época que era unificado, né, ele ganhou o Ballon d'Or, né, a France Uhum. Football, né, como a bola de ouro, e aí também o melhor jogador do mundo pela FIFA, então ele tem os dois prêmios de melhor do mundo de 1999. Ele engatou uma sequência ali. Ele foi o melhor jogador estrangeiro da La Liga em 97, 98. Aí, em 98, ele foi a seleção da Copa do Mundo da FIFA. Aí, ele foi o sexto melhor da competição. Aí, em 99, além de ser o melhor do mundo, ele foi o melhor da Copa América. E aí, em 2000, ele foi o terceiro melhor do mundo. E em 2000 ele já caiu para quinto, foi a mesma posição que ele foi em 2002. Então, ali, 97 a 98
98, 99, na verdade 99, né, foi o auge de 3 anos que o cara jogou muita bola. Realmente foi um período mágico do Rivaldo. É. E aí ele permaneceu ali no Barcelona até 2002, né? Uhum. E um pouquinho antes da Copa, ele foi daí liberado pelo Barcelona. Ele ficou insatisfeito pela questão do Barcelona trazer o desafeto dele, que era o Van Gaal, né? Então ele não queria atuar de maneira nenhuma junto com o Van Gaal, insistiu ali, brigou com a diretoria para deixar o Barcelona. E aí, após a Copa, aí que ele acertou com o Milan, né? E aí foi jogar lá no Rossonero, né? E no Milan, apesar do Milan ter um grande time naquela época, que inclusive conquistou a Liga dos Campeões, e o Rivaldo fazia parte desse elenco que conquistou a Liga dos Campeões da UEFA em 2003, e era comandado pelo Carlo Ancelotti. O Rivaldo, durante toda essa passagem no Milan, ele foi em banco, né? Então ele não tinha a posição de titular da equipe, Ele, o que tirou uma. sim, ele disputava a vaga ali com o Rui Costa e logo depois também chegou quando o Milan contratou o Kaká do São Paulo. E aí, Exatamente. provavelmente ele já tava brigando com o Rui Costa. Aí chegou o Kaká comendo bola, que tá jogando muito naquela época. Ele também pegou o bonezinho e voltou pro Brasil. Ficou curto para ele realmente. Ele já acho que já não tinha muito a simpatia do próprio Ancelotti, aliás, né? Então, por ficar no banco, o jogador do calibre do Rivaldo, ainda mais depois da Copa que ele fez ficar no banco, né? Então aí gera insatisfação, uma insatisfação muito grande do craque, e aí que ele optou aí para retornar para o Brasil e rumou para o Cruzeiro, né? Para jogar com o grande, que ele afirma, né? Até hoje, é, o grande mentor e um grande técnico da carreira dele, que foi o Vanderlei Luxemburgo. Que teve uma boa relação ali quando o Luxemburgo estava treinando a seleção, né? No final um pouquinho antes da Copa de 2002, mas no Cruzeiro, que tinha já sido campeão, né? Brasileiro, e tinha o Alex no meio, então a expectativa estava sendo bem alta, né? Para ter Alex e Rivaldo no meio de campo era para ser a dupla que ia trazer a Copa Libertadores pro Cruzeiro, né, na temporada. Mas não É, deu muito certo. não ornou, né? Eu lembro bem dessa época, eu lembro, foi notícia, assim, a negociação do Milan com o Cruzeiro, essa possibilidade de ir para o Cruzeiro que depois se concretizou. Eu lembro que foi, assim, era noticiado, assim, ainda mais depois da Copa do Mundo que ele jogou no Brasil, né? O Globo Esporte cobria, passava no jornal, então eu ali era um jovem ainda, e estava aprendendo a gostar de futebol. Eu lembro que acompanhei bem essa negociação e foi a grande contratação do Cruzeiro, né, para a Copa Libertadores. Ele estava buscando Porém, se como você mesmo reencontrar disse, também, né? Tava, exatamente, queria mostrar o bom futebol normalmente depois de ter passado essa temporada meio apagada no Milan, né? exatamente. E aí, no Cruzeiro, ele, apesar de toda essa expectativa, ele acabou fazendo apenas 11 jogos, né, e somente 2 gols. E foi bem apagada essa passagem dele no Cruzeiro, porque aí o próprio Vanderlei Luxemburgo acabou tendo um desentendimento com a diretoria cruzeirense, né, acabou deixando o time, e aí o Rivaldo, em fidelidade ao Luxemburgo, também optou por deixar o Cruzeiro, porque o Luxemburgo foi realmente quem convenceu o Rivaldo a ir para o Cruzeiro, né? E aproveitou também, né? Já não tava indo muito bem, assim, tava com a pressão da torcida, tava com bronca da torcida, não tava jogando aquela bola toda. Aproveitou a saída do Luxemburgo, provavelmente ele ia perder espaço, ou ia ser mais cobrado ainda, ou não ia ter alguém para proteger ele. Ele falou, cara, eu vou cair fora e puxou o barco também. E ele ainda no Cruzeiro, ele ainda chegou a conquistar o Campeonato Mineiro de 2004, né? Antes dessa saída
saída prematura dele aí do Celeste. Exato. Aí ele, assim como todos os craques que a gente viu aqui no 10 de faixa até agora, ele foi se aventurar para um ambiente alternativo, digamos assim. Ele foi para o futebol grego, né? Ele acertou com o Olympiacos, onde ele foi maestro e grande ídolo ali do Olympiacos durante anos, né? Então ele foi já em 2004 para o Olympiacos e ficou no clube grego até 2007, né? E nesses 3 anos ele ganhou o tricampeonato grego. Ganhou 5, 6 e 7 e ganhou 2 Copas da Grécia, né? 2005 e 2006. E, e jogando lá nessa época também, o cara já era fora de série. Nos 3 anos ele foi melhor jogador estrangeiro, melhor jogador da Superliga. Então ali provavelmente ele se reencontrou assim como jogador, né? Lógico, o nível de futebol é diferente do que ele estava jogando no Brasil, até mesmo na Europa, mas acho que para ele era importante também, né? Conseguir Sim. emendar assim 3 títulos, 3 melhor jogador e voltar a jogar bem e a fazer gol também. Então, ele tem uma média de a cada 3 jogos ele metia um gol pelo Olympiacos. E que média, hein? É, Por um meia muito ainda, né? bem. Para mim, você pega uns atacantes brasileiros e hoje em dia é um gol a cada um mês, a cada 5 jogos. E é craque. Ele realmente, pro nível do futebol grego, ele destoava, ele era fora de série, tanto é que essas premiações aí não deixam mentir, né? E ali ele se sentia, sem dúvida, se sentia à vontade, né? Porque ele estava longe dos holofotes, né? Então ele tinha tranquilidade para jogar o futebol dele, não tinha imprensa em cima, não tinha muita torcida em cima, ele tinha uma tranquilidade maior aí para jogar sem muito cartaz lá no futebol grego. O que acabou prejudicando até ele, né? Eu acho que o Parreira acabou esquecendo dele na seleção, né, para a Copa de Mundo de 2006 por conta dele jogar no futebol grego, né? Tal qual um meio ainda que a gente vai lembrar aí nos próximos episódios, que foi o Alex, né? O Alex jogou muito tempo na Turquia e também ficava meio esquecido nas convocações por conta desses campeonatos alternativos, né? Pelos clubes que eles defendiam na época, né? É, se hoje já é um pouco, por exemplo, o Rafinha do Flamengo foi pro futebol grego e pra gente estar aqui no Brasil, ele sumiu, né? A gente não sabe como que ele tá jogando. É, imaginando nessa época aí, já não tinha tanta visibilidade, né? Não era tão fácil. Era fácil a informação, mas a gente não acompanhava, né? De uma forma mais facilitada, assim. Realmente, era bem longe dos radares aí do futebol europeu como um todo, né? A Grécia apesar de ter conquistado a Eurocopa de 2004, é longe de ser um país tradicional no futebol. Em 2007, ele encerrou a passagem dele pelo Panathinaikos, né? Pelo Panathinaikos não, pelo Olympiacos. O Panathinaikos é um dos grandes rivais do Olympiacos, né? E essa rescisão dele com o próprio Olympiacos foi por falta de pagamentos, né? Ele afirmou que o clube estava devendo já alguns meses para ele, então ele decidiu por encerrar esse contrato e aí acabou acertando com um dos rivais, o outro rival do Olympiacos, que era o AEK Atenas, né? Clube de Uhum. Atenas, onde ele jogou uma só temporada, mas acabou continuando ali por mais um ano no futebol grego, né? A gente puxando aqui o histórico dessa temporada dele aí, eles foram campeões, mas o título acabou indo pro tapetão e o AEK acabou perdendo pontos por causa de um jogador que foi pego com antidoping, né? E aí eles perderam 2 pontos e acabaram perdendo o título. Mas acho que a passagem dele ali foi pelo menos 3 anos, ele foi de reafirmação, né? Falar, pô,
ainda tenho bola para jogar, ainda posso conquistar algo. Mas aí, logo depois, em 2008, ele ousou mais uma vez, né? Já que a Grécia ficou pequena para ele. Aí eu acho que chega numa altura da carreira do cara que ele vai vendo que ele está com uma idade mais avançada e talvez olha para a conta bancária e a conta bancária não é tão extensa, não está tão gorda como ele desejava e ele começa a se aventurar, né? E daí a primeira aventura dele foi lá no Uzbequistão, né? Ele foi É, lá por meros 10 milhões de euros, ele acertou lá a ida dele para dar mais, digamos, um projeto alternativo para dar mais visibilidade para o time asiático, mas obviamente ele foi somente pela causa do dinheiro, né? não é nenhum o projeto do time ali é dinheiro. E como o Denilson também foi pro Vietnã, né, jogar, e ele assume nas entrevistas que ele foi por causa do dinheiro, enfim, entrou em campo acho que com o joelho ou com o tornozelo fudido por causa de grana, enfim. Acho que faz parte ali. Foi uma experiência também entender como que é o É, futebol nesses países, né? eu não tenho dúvida que o Rivaldo foi lá por causa do dinheiro, né? Não teria outro. E se fosse um país turístico, um país bonito, né? Mas o Uzbequistão realmente não tem muitos atrativos, né? Só para E registrar aqui pode o falar. clube que ele defendeu lá foi o Bun Yodikor, né? Um clube sem É, futebol mundial. Hein? e o clube ele tinha sido criado 3 anos antes, né? O clube foi criado em 2005. Então, em 2008 ele foi para lá. Então, provavelmente os donos do clube também, pô, ele precisa de uma estrela aí para alavancar, enfim. Mas lá ele É, conseguiu. Eu acho muito difícil existir um atleta que foi campeão do mundo, ganhou uma Champions e ganhou o campeonato grego e o campeonato do Uzbequistão. realmente o Fato Rivaldo aí é raro. mais uma vez único nesse aspecto aí. Fato raríssimo. E aí, e aí depois dessa aventura lá, onde ele ficou é, há 2 anos, né? Ele ficou então jogou 2009 e 2010 lá no Uzbequistão. E ele sinalizou que ele voltaria para o Brasil para atuar pelo Mojimirim, né? Que era o clube que ele teve passagem lá no começo da carreira e o clube que ele era presidente na época. Né? Porém, aconteceu uma reviravolta e ele acabou indo parar no São Paulo. Né? O São Paulo fez uma proposta e conseguiu a contratação dele para atuar lá pelo tricolor paulista. Porém, o Rivaldo ele ficou uma temporada só no São Paulo, né? Ele ficou o ano de 2012 inteiro, mas ele não conseguiu, talvez, render o mesmo futebol de qualidade que ele tinha, né? Até porque os técnicos que comandaram São Paulo na época, o Carpegiani, o Adilson Batista, não deram tantas oportunidades para o Rivaldo ter uma sequência, assim, para ele mostrar todo o valor dele lá no São Paulo. Né? Eu acho que, apesar da torcida gostar, assim, acho que qualquer torcida no Brasil queria ter o Rivaldo. O Rivaldo um pouquinho mais velho, mas também tinha o carimbo ali de 2002, que reforçava também, né, a escalação dele no time, mas não conseguiu render, ou também não teve espaço suficiente para poder jogar, e ele também não tinha desistido da carreira, né? Ele estava querendo provar o seu valor. Ou pelo menos jogar no finalzinho da carreira ali, terminar a carreira em grande estilo, né? Jogando por um grande do futebol brasileiro. Né? Ele chegou já E no São aí, Paulo com 39 é, anos, né? Já estava ali, já fazendo aquela despedida. Então, apesar de um jogador atleta que nunca teve problema aí com noitadas e etc., ele podia ter um pique mais para jogar um pouco a mais do que ele atuou no São Paulo.
Eu me lembro de ver ele naquela temporada bem inteiraço, assim, em campo. Ele aguentava bem o jogo, jogava. Quando ele conseguiu ter uma sequência de jogos ali com o próprio Adilson Batista, ele teve boas atuações, deu bons passes, marcou gols no próprio Campeonato Brasileiro. Lembro de uma partida contra o Figueirense, que ele foi muito bem lá no Scarpelli. Mas é aquela coisa, né? Se o cara não tem, já tem uma idade mais avançada e não tem uma continuidade, também o psicológico pesa, né? Acaba desmotivando, e acho que foi o fato dele que ele não quis permanecer no São Paulo aí para a próxima temporada, essa falta de sequência para ele. É, e não desistindo, ele resolveu ousar mais uma vez, né? E Rivaldo gosta de projetos e de futebols exóticos. E o dinheiro E também. aí, claro, após o São Paulo, ele rumou para o futebol angolano, e um valor que foi divulgado ali pela mídia angolana na época foi de que ele foi receber 5 milhões de dólares para jogar lá no futebol africano, né? Tá bom, tá No, bom. no, Um fam, aninho? no, famu, no famigerado Capbuscorp da Angola. Caralho. Que time. Que Já time. cogitando ali se aposentar no final da temporada, né? Já que ele já estava ali com 40 anos. Isso o diferente um pouco do time do Uzbequistão. Esse era um time um pouquinho mais antigo, foi fundado em 94, mas também não tinha nenhuma tradição. Tanto que os títulos que o clube foi ganhar foi em 2013, o Campeonato Nacional, e em 2014 a Supertaça da Angola. Então não é um time com muita tradição. Realmente aí foi por questão financeira aí. 5 milhões por época, como a gente havia comentado no começo, ele não era um cara tão midiático, então provavelmente ele não teve grandes patrocínios esportivos ao longo da carreira, provavelmente deve ter ganhado muito dinheiro, mas não deve se comparar a Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho, que eram da sua geração, né, os jogadores mais destacados, então ele surgia a proposta, ele corria atrás para ver se fazia uma graninha boa. Tem que juntar uma grana. Jogador de futebol, normalmente quando para de jogar tem uma dificuldade, tem que arranjar outra profissão. Então, se ele conseguisse fazer um pé de meia ali já nas vésperas de terminar a carreira dele, seria interessante, né? Uhum. E aí, após essa passagem pela Angola, o interminável Rivaldo foi para São Caetano. Ele defendeu o São Caetano no Campeonato Paulista de 2013. Jogou ali somente alguns jogos pelo São Caetano. Foram apenas 19 partidas pelo São Caetano, então foi somente no Campeonato Paulista mesmo. E aí, devido às fortes dores no joelho, né, ele já estava ali com 41 anos, então a idade já pesava também, não era mais um garoto, né, então ele acabou rescindindo com o São Caetano. E aí ele foi para o Mojimirim, né, quando ele já era presidente, então ele foi disputar umas partidas com o Mojimirim, então nesse período do Mojimirim que ele ficou entre encerra, não encerra, chegou a anunciar ali algumas vezes que iria parar, encerrou a carreira e depois acabou retornando para jogar, e numa dessas idas e vindas aí da aposentadoria, ele acabou jogando com o filho dele, com o Rivaldinho, né, no próprio Mojimirim ali no Campeonato Paulista e na Série B, né? É um fato. Rivaldo tem várias passagens interessantes, né? Desde dos times aí que ele jogou e essa com o filho, assim, deve ser gratificante para o pai que viveu da bola, conseguir. Tá certo que o filho dele não teve muito destaque, né? Mas poder jogar com o filho no campeonato oficial e o filho meter um gol é algo significativo. Em 2015 ali, já um pouquinho antes dele encerrar a carreira, no jogo contra o Macaé pela Série B, ele marcou um gol
e viu o Rivaldo Júnior, marcar 2 gols, né? Numa É, partida. Então foi realmente um fato histórico, pitoresco, né? Eu diria, e que sem dúvida foi marcante pro Rivaldo, né? e em agosto do mesmo ano ele resolveu pendurar as chuteiras, né? Já aí com uns 42, 43 anos já não estava dando também, acho que ele não aguentaria mais, né? O pique É, de até futebol, até da série C ali que o Mojimirim estava jogando, desculpa, a série B não teria como aguentar, né? Ainda mais que ter um jogo mais pegado, um jogo mais físico, para ele ser mais prejudicial também. e daí após inúmeras idas e vindas, inúmeras tentativas de parar, acho que realmente aos 43 anos, ali em agosto de 2015, ele encerrou de vez e aí finalizou a carreira dele de uma vez por todas, né? E uma E carreira que teve seu brilhantismo também, né? Talvez ele ficou marcado aí, acho que eu me lembre, a mídia batia muito nele do interminável, que tinha que se aposentar, mas ele foi tentando e talvez querendo mostrar que ele tinha valor por algum motivo, mas sem dúvidas foi um dos grandes jogadores aí dessa geração. não tenha dúvida. E voltando, hoje a gente vai falar do que realmente marcou a memória da quem gosta de futebol e do, sem dúvida, sem sombra de dúvidas também, do torcedor brasileiro, que foi a passagem dele pela seleção brasileira, né? Uhum, Então, ele começou essa trajetória na seleção jovem, né, 93, lá no Corinthians, né? Ele recebeu a primeira oportunidade. Ele foi disputar um amistoso contra o México, né? Que fez a estreia na seleção brasileira, foi convocado pelo Parreira na época, né? E então ele fez essa partida de estreia para ele já em 93, ali nos primórdios da carreira dele, né? Só que ele teve essa sequência de período ruim no Corinthians, né? E aí ele acabou ficando de fora, né? Alguns até cogitavam que ele pudesse disputar a Copa de 94, pelo menos integrar o elenco, mas aí para a Copa de 94 ele acabou ficando fora. E aí, após essa boa passagem do Palmeiras e até antes dele acertar com o Deportivo La Coruña, ele jogou as Olimpíadas de Atlanta, né, pela seleção, aquela campanha do Brasil que foi medalha de bronze, né? Porém, ele ficou marcado naquela partida contra a Nigéria, né, que ele acabou errando um passe ali e entregando a bola para os nigerianos que acabaram marcando o gol da vitória, né? E isso aí acabou marcando essa passagem dele pela seleção, tanto é que ele ficou um bom período aí distante da seleção e só voltou a integrar a seleção, a equipe a convocação das convocações, só voltou a participar das convocações da seleção um ano depois, né? E quando ele voltou para a Copa das Confederações de 97 e já voltou também para a Copa de 98. Aí foi o camisa 10, aí temos péssimas recordações, mas ele fez uma boa Copa. E em 99 ele jogou a Copa América também e foi campeão e artilheiro junto com o Ronaldo. E Ele na Copa do Mundo de 98, com certeza foi uma das melhores atuações dele, claro, menos que 2002, mas foi uma grande atuação. Ele teve uma excelente participação, né? Marcou gols, deu diversas assistências e foi o começo da parceria dele com o Ronaldo, né? Ali eu lembro naquela partida contra a Holanda pela semifinal da Copa, ele deu uma baita assistência para o Ronaldo e o Ronaldo com aquela maestria, né, acabou marcando um dos gols do Brasil no empate lá que acabou com a classificação do Brasil para a final nos pênaltis. exato, exato. E em 2002 veio a redenção, né? Além de jogar, foi decisivo, acho que o jogo contra a Inglaterra e ficou marcado pelo gol de chapa que ele fez, né? Que
A gente tem umas passagens da entrevista do Edmilson, enfim, programas do YouTube, etc. Ele comenta que o Filipão pedia o Rivaldo não girar o corpo, né? E bater de direita sempre. E o Rivaldo sempre girava o corpo e batia de esquerda. Direita era só o apoio. E foi o que aconteceu no jogo contra a Inglaterra, né? Foi o Ronaldinho que deu e ele só deu aquele tapa, garoto. O Ronaldinho pedalou para cima do Scholes, desconcertou o Scholes, ele apareceu livre e deu aquele tapa de qualidade ali, né? E realmente foi um dos gols importantíssimos, foi fundamental para esse ressurgimento dele, né? Tanto ele quanto o Ronaldo, né? Tiveram esse ressurgimento para na Copa da Coreia e do Japão. Eles foram muito questionados, né? O Sim, Ronaldo, por conta da lesão que ele teve ali antes da Copa, né? E vinha voltando já, se recuperando da lesão. E o Rivaldo, porque ele foi muito criticado na péssima campanha que o Brasil fez nas eliminatórias, né? O Brasil classificou para a Copa na Bacia das Almas ali, e o Rivaldo foi um dos alvos da crítica, né? Nessas atuações dele nas eliminatórias ali para a Copa. E mesmo ele sendo o vice-artilheiro, né? Acabou com o vice-artilheiro das eliminatórias com 8 gols, mesmo assim foi execrado, foi um dos execrados aí nessa campanha do Brasil, sobretudo naquela eliminação, né, em 2001, que o Brasil acabou eliminado para Honduras na Copa de 2001, também ele foi um dos culpados aí, e aí se redimiu na Copa de 2002, né? eu acho que dá para fazer um paralelo aí com ele e o Ronaldinho Gaúcho, né? Jogavam muito no Barcelona, mas não estavam conseguindo ter o mesmo rendimento na seleção. O Ronaldinho nunca conseguiu, né, ter, exceto ali a Copa das Confederações 2005, que teve um lampejo ali do que a gente esperava que fosse acontecer, mas o Rivaldo naquela época ali da eliminatória, o Brasil, é que também o Brasil estava indo mal, estava na Bacia das Almas para classificar e a galera começou a cobrar muito, falou, pô, você joga pra caramba no Barcelona e aqui não tá jogando nada. Mas aí foi pra Copa e mostrou o que realmente ele tinha que fazer, né? E na Realmente final, foi e mesmo não marcando o gol, só concluindo mesmo na final, não marcando o gol, ele estava envolvido nos dois lances, né? O primeiro que ele deu aquele presente pro Ronaldo e o corta-luz ali que ele deu pro segundo gol do Ronaldo. sem dúvida foi a maior, na minha opinião, é a maior atuação na carreira dele ali nesse torneio, na Copa de 2002. E você falando aí do gol dele na final, do chute, eu lembrei aí entra um pouco do folclore, né? Você falou da entrevista do Edmilson, eu lembrei de uma passagem do Vampeta em uma das preleções lá, ele discutindo, né? Porque ele estava disputando com o Ronaldo a artilharia da Copa, né? Uhum. Então o Felipão falava na preleção: Rivaldo, passa a bola pro Ronaldo. Daí o Vampeta disse que o Rivaldo levantou e falou: o Garrincha passou a bola a vida inteira pro Pelé. Aonde que todo mundo lembra do Pelé, ninguém lembra do Garrincha. Eu não vou passar a bola pro Ronaldo, apareceu a oportunidade para mim, vou chutar pro gol. E foi o que ele fez, né? Ele chutou pro gol ali num dos gols na final contra a Alemanha, só que não contava com a Libercan, ia dar o rebote e consagrar o Ronaldo mais uma vez, né? O Ronaldo, acho que além de ter, de ter o talento, ele tinha estrela, né? O cara era iluminado. Tipo, o cara fazer cirurgia no joelho, volta e faz 7 gols em 7 jogos não fez em 7 jogos, né? Fez 7 gols por 7 jogos em toda a Copa. E o cara é iluminado. O Rivaldo talvez não foi iluminado, mas nem tanto, assim. Se ele fosse iluminado, talvez o Kahn ia jogar bola para dentro, ele ia fazer um gol, enfim. Mas o Ronaldo nasceu predestinado para fazer gol e brilhar também. É, sem dúvida nenhuma. Então, para ilustrar aí um pouco da carreira do Rivaldo, você traz um pouco para a gente os números, para a gente destacar um pouco aí, ter uma noção na frieza dos números aí da grandeza da carreira do Rivaldo. O Rivaldo ele fez 913 jogos e marcou 425 gols.
desse total, ele fez 75 jogos pela seleção e 35 gols. Tá uma média bem razoável, né? E no Barcelona foi um time que ele realmente, a temporada ali 97 a 2002, ele fez 235 jogos e 130 gols. Então era um gol por partida, aí, um gol a cada 2 partidas ele metia a bola para dentro. Então é um cara que Me- uma fazia média muito de gol. central, uma média de artilheiro de centroavante, né? E o É, Rivaldo era o 10, era o meia do Barcelona na época. Você vê a qualidade e como ele era um meia fazedor de gols, né? na última temporada dele no Palmeiras, foi uma média muito parecida, assim, era no Barcelona foi 1,8 e no Palmeiras foi 1,6. Mas um cara que sempre metia gols, que daí no Milan, Cruzeiro, ele não conseguiu recuperar tanto, né? Mas quando ele foi pro Olympiacos, ele conseguiu voltar com essa média e era basicamente muito parecido, assim, um gol a cada 2 partidas ele botava a bola para dentro. Então era o cara que É uma também decidia jogos, né? O cara que não só dá... decisivo, né? Exato. Era um cara que decidia as partidas não só com um passe, mas com um gol mesmo. E curioso que ele é um cara que não teve lesões, né? A gente passando pela carreira dele, a gente não vê uma grave lesão assim que retirou do gramado por um grande período. Ele sempre teve presente, sempre atuando, né? Não teve nenhuma lesão assim como a gente viu em outros grandes craques aí que prejudicou o andamento da carreira dele. É um cara que sempre, sempre procurou se cuidar também, né? Então é um exemplo, talvez, de jogador, assim, que pode passar. Cobrança de falta o cara era fora de série também. Você vai pegar os gols dele. Não era um cara muito veloz, né? Tinha esse arranque, mas não era veloz como o Ronaldinho. E tinha, acho que a principal característica dele era a habilidade de saber dar um bom passe e de saber bater muito bem falta, né? E falta, não aquela falta mais clássica, próximo à meia-lua, mas falta também um pouco mais à distância e com força e precisão, que era a sua marca também. Sabia colocar a bola lá onde a coruja dorme como É, ninguém, né? E talvez se as lesões não prejudicaram ele na carreira, talvez o temperamento dele, a própria personalidade sim. foi algo que talvez atrapalhou um pouco o andamento dele, né? A gente vê aí, por exemplo, no Milan, que ele foi reserva, a própria saída dele do Barcelona, né, por conta do Van Gaal, também a saída do Cruzeiro por conta do Vanderlei Luxemburgo, né? Então são fatos assim que mostram que mesmo quietão assim, ele não tendo essa não sendo um cara tão midiático, né? Ele tinha uma personalidade forte, né? Não era uma liderança, um cara aceso ali no elenco, mas sabia defender também sua posição, né? Como atleta. Mas não era cara de causar, né? Não era cara de expor e falar, olha aqui, não sei o... Tipo, é o cara que resolvia internamente as coisas e seguia em frente, né? Isso era um Ele, cara ele mais defendia gagueiro o peixe também. dele, ele defendia o peixe dele sobretudo, né? É, é isso. Então, pegando os maiores, talvez os maiores títulos aí do Rivaldo, né, por clubes, ele conquistou o Campeonato Brasileiro de 94 com o Palmeiras, Campeonato Paulista de 96, né? Aí no Barcelona ele conquistou o Espanhol, né, na temporada 97, 98, 98, 99, a Supercopa Europeia de 97 e a Copa do Rei de 98. Lá no Milan, ele conquistou a Copa da Itália, a Supercopa Europeia e a Liga dos Campeões, né? Apesar de, como a gente falou, ele ter passado a maior parte da passagem dele no banco. No Cruzeiro ganhou o Campeonato Mineiro, aí lá na Grécia ganhou 3 campeonatos gregos, né, 2 Copas da Grécia, e aí ganhou lá no Uzbequistão o campeonato Uzbek e a Copa do Uzbequistão. Aí
pela seleção, são três ali, quatro, talvez, os maiores títulos dele. A Copa do Mundo a maior, sem dúvida, de 2002, né? O vice-campeonato de 98, a Copa América de 99, a Copa das Confederações de 97 e a medalha de bronze em 96, né? E, Ah, e, e só destacando aí, entrando a gente já falou do longo da carreira que a gente premiações, mas acho que um fato também que mostra que o cara era foda é que ele é o brasileiro com mais gols no Barcelona. Ele tem 130 gols. Aí em segundo vem o Evaristo de Macedo com 105 gols e jogou aí temporada de 57 a 62, então jogou 4 anos. O Rivaldo jogou também 5 anos, né, 97 a 2002. Aí em terceiro vem o Neymar com 105, que jogou aí de 13 a 17, e o Ronaldinho Gaúcho, que jogou de 2003 a 2008 e marcou 94 gols. E o Ronaldo, que aí marcou 47 gols. E depois o para Romário você ver, com 39 gols, uma passagem mais curta do Romário, mas o Rivaldo teve um ano a mais aí que o Neymar, principalmente, que o Neymar jogou 4 e o Rivaldo jogou 5. você vê nem mesmo o período mágico do Ronaldinho Gaúcho lá no Barça, e nem mesmo o Neymar como atacante conseguiram barrar aí e quebrar esse recorde do Rivaldo, que era um meia, né? Como a gente já ressaltou diversas vezes, era um meia fazedor de gols, né? É que eu acho que o Neymar também tinha ali não era o líder do time, né? Ele dividia, né, a fatia de gols aí com dois outros, depois ali com o Suárez e principalmente com o Messi. E o Ronaldinho era mais o cara que encantava, né? Era o mágico. E destacando também que o Ronaldo aí, ele não. O Ronaldo acho que foi uma temporada só, mas foi uma temporada que ele marcou 47 gols em 49 jogos. Então foi uma parada meio surreal, assim. Não desmerecendo o Rivaldo, né? Mas tem essas ponderações aí que é importante a gente fazer. Provavelmente se o Ronaldo ficasse mais tempo, ou se o Ronaldo, certeza, se o Ronaldo ficasse 5 temporadas no Barça, e acho que ele ia bater fácil essa marca aí do Rivaldo. Mas Ele repetiu, ele sem dúvida, ele repetiu os números dele na Inter de Milão, jogando no Barcelona, né? Que sim, foi realmente o é, auge da carreira dele. mas sem dúvida o Rivaldo tem o nome marcado no Barcelona, só que depois ele virou Legends, né, do Barça. E acho que depois ele é Sim, sim. para ser embaixador do clube, enfim. É um cara que fez história. Só para, já que a gente está falando, você trouxe aí um recorde do Rivaldo, né? Queria trazer um outro recorde que é um fato curioso, inclusive, para o nosso 10 e faixa aqui. O Rivaldo ele foi o terceiro meia com mais gols pela seleção brasileira, atrás apenas de Zico e Rivelino, que foi os Olha lá. nossos episódios anteriores, o 10 de faixa um e 2 que foi com Zico e Rivelino, sendo que em média de gols ele supera inclusive o Riva, né? Tem mais gol, em média de gols, tem uma média de gols maior que o Riva, apesar de ser o terceiro meia com mais gols aí, uma curiosidade que ilustra um pouco aí nossa trajetória do 10 de faixa. É, e só mais uma outro ponto sobre a artilharia dele. Ele é o terceiro brasileiro com maior gols em Champions League, né? Primeiro tá o Neymar com 31, aí o Kaká com 30 e o Rivaldo tem 27. Tá, tá no top 3 ali. E os caras mais próximos a ele já pararam de jogar. Então vai ficar no top 3 aí por muito Um tempo. E bom provavelmente o tempo. Neymar vai abrir mais essa vantagem também. É isso, meu parceiro. Agora vamos para aquela difícil missão lá que é eleger nas nossas visões o gol mais bonito da carreira do nosso grande Rivaldo. Para fugir um pouco do óbvio, a gente sabe que tem um gol aí que é realmente incontestável,
Mas eu, para fugir um pouco do óbvio, eu vou puxar um pouco pela minha memória afetiva aqui, pela minha lembrança, vendo o Rivaldo jogar pela seleção, sobretudo na Copa de 92, de 2002 no Penta. Foi aquele gol que deu a vitória para o Brasil na partida das oitavas de final contra a Bélgica, né? No qual ele recebe ali um passe, se eu não me engano, do Kleberson. Na entrada da área, ele gira, né? Domina no peito, gira e bate de trivela. A bola acaba desviando e acaba matando o goleiro da Bélgica, mas é um gol que, sem dúvida, coroa aí toda a qualidade do Rivaldo e, sem dúvida, o maior feito da carreira dele, que foi nos dar o Penta, né? A quinta estrela na camisa. E o teu gol, eu já sei, mas eu vou perguntar só para cumprir o nosso roteiro aqui. Qual é o teu Eu, gol? Qual é o gol mais bonito para você? eu vou surpreender. A gente já falou aí do gol contra a Inglaterra, que eu acho que é um gol de. O cara tem que ser brabo para fazer aquele gol ali. A bola vem em cima dele. Eu, como sou canhoto, tenho um belo meio-campista canhoto também, e eu entendo perfeitamente a dificuldade pro Rivaldo fazer aquele gol ali, né? Com todo o meu poderio técnico que eu possuo. Então, aquele ali foi um dos gols, mas eu vou pegar um gol que acho que não é tão famoso, que antes da gente fazer o, o podcast, que a gente faz um pente fino na carreira do jogador e a gente encontrei um vídeo que ele tem uma cobrança de falta, acredito que seja pelo Campeonato Espanhol, pelo Barcelona, em que geralmente a gente vê a cobrança de Rivaldo que ele tapa o bola fazendo curva pela barreira, mas esse é uma cobrança de falta que a bola está praticamente na intermediária, um pouquinho mais na frente da intermediária, e ele mete um canudo no ângulo do goleiro. O goleiro acha que a bola vai vir por cima da barreira, então ele dá aquele passo para a esquerda, quando ele vê a bola vem no canudo no ângulo. Assim. Eu acho que é uma cobrança que mostra a versatilidade dele. E também tem um outro. Esse acho que a gente vai deixar destacado, esse seu gol e esse que eu comentei agora, a gente vai deixar destacado lá no site. Depois você pode conferir lá o conteúdo e ver os vídeos. Mas tem outro lance também dele que acho que a cobrança de falta por baixo da barreira ficou marcada por causa do Ronaldinho, enfim, depois ficou mais comum, né? Mas tem uma cobrança de falta do Rivaldo contra o Milan, também por uma Liga dos Campeões, que ele bate por baixo da barreira, e isso muito antes de virar moda, né? Então é um cara que já tinha um feeling ali para fazer coisas diferentes também. Poxa, então você me surpreendeu. É, Eu tinha certeza que você ia escolher aquele gol de bicicleta dele sobre o Valência, pô. também, mas aquele lá é muito manjado. O jogo lá é muito manjado já. Todo mundo deve ter visto aquele gol lá. 300, toda reportagem sobre o Rivaldo tem esse gol. Dele tirando a É, camisa. então, então vamos fugir um pouco do óbvio aí, mas só, claro, a gente não pode deixar passar batido aí, falar da história do Rivaldo sem falar desse gol, né? Foi uma partida espetacular, né? Do Barcelona ali pela Liga dos Campeões. E ele, além de marcar aquele golaço de bicicleta que ele mata no peito e vira a bicicleta na entrada da área, né? Contra o Valência, ele, além desse gol, ele fez outros dois, né? Então ele fez um É hat-trick surreal. naquela partida e ainda classificou o Barcelona, conseguiu uma vaga aí nos minutos finais para o Barcelona na Liga dos Campeões, né? Então, sem sombra de dúvida, é um gol antológico assim do Rivaldo, mas para diversificar um pouco esse portfólio, a gente escolheu uns gols diferenciados. Se, claro, não vou deixar passar aqui, se você tem algum gol aí que você lembre que foi marcante, em uma outra passagem dele talvez pelo São Paulo, você que é tricolor, ou você que é palmeirense, viu o Rivaldo pelo Palmeiras, lembra de algum gol que ele fez que foi realmente especial, você faz favor aí, deixa nos nossos comentários, tanto lá no nosso post, lá no newsfc.com.br, ou lá no YouTube, você pode participar e deixar aí qual a sua opinião, qual o gol mais bonito da carreira do Rivaldo para você, nosso ouvinte. Tá certo? Quer deixar um recadinho final antes de encerrarmos, meu querido? Galera, seguir a gente aí, ouvir os podcasts anteriores, dar o feedback, enfim, comentar. E também a gente criou um apoia-se, você pode apoiar aí nossos projetos de podcast, nosso conteúdo, através do incentivo financeiro aí que
que é importante manter a gente estimulado. A gente também tem várias ideias aí que a gente quer colocar em prática. A gente tem tudo escrito lá para você acompanhar. Tem o link na descrição. Você pode ler, você pode ajudar com a partir de R$ 1. E a gente tem alguns benefícios iniciais bem bacana que a gente quer evoluir, quer trazer algo interessante. E cada podcast a gente quer também trazer conteúdo relevante. Para isso a gente precisa de tempo. E hoje a gente é assalariado, aí a gente se desdobra para conduzir o site também, fazer o podcast, por isso que a gente pede esse apoio. Se você gosta do nosso conteúdo, acha relevante, nossa ideia é focar seu News FC, o nosso foco 100%. E é esse o recado aí para a galera. Show de bola, então tá dado o recado. Então, você, nosso ouvinte, que quer contribuir, quer fazer parte do News FC, assine lá o nosso, dê uma ajuda pra gente lá no nosso Apoie-se. É isso, meu parceiro, essa foi a trajetória de Rivaldo no grande futebol, é a sua grande carreira, é a que destrinchamos toda a elegância e toda os feitos da carreira desse grande jogador do futebol mundial. Ficamos por aqui. Na próxima semana voltamos com outro atleta a nível 10 e faixa. E esse foi o nosso 10 e faixa dessa semana. Agradecemos a sua audiência e ficamos por aqui. Valeu!